Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! O feijão ele é um alimento que acaba gerando diversas dúvidas, principalmente quando o assunto é emagrecimento. Muitas pessoas que têm o desejo de emagrecer acabam evitando de comer o feijão no seu dia a dia, na crença de que ele é muito calórico, de que vai atrapalhar esse processo. Mas será que isso é verdade? Será que realmente o feijão ele vai ajudar ali a engordar? Ou pelo contrário, ele vai colaborar com o processo de emagrecimento? Então é sobre isso que eu vou conversar com você no vídeo de hoje e tirar de vez todas as dúvidas. Eu quero te convidar, antes de tudo, a se inscrever aqui no nosso canal, principalmente se é a tua primeira vez por aqui, não deixe de fazer isso. A gente tem diversos conteúdos falando sobre os alimentos, sobre o que emagrece, o que engorda, então não deixe de conferir, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O feijão, ele é conhecido por fazer parte da família das leguminosas, que é a mesma família que a gente encontra a ervilha, a lentilha e também a soja. As leguminosas, elas têm uma característica em comum que pode ajudar bastante no processo de emagrecimento. Elas são ricas tanto em proteínas quanto em fibras. E eu vou te contar por que isso pode ser muito positivo. Eu trouxe para você de referência o feijão carioca, para a gente falar um pouquinho mais sobre calorias, macronutrientes, para a gente se encontrar, nessas quantidades. Mas eu quero que você saiba que os outros tipos de feijão, vermelho, feijão preto, feijão branco, eles são todos muito similares. É lógico que vai mudar um pouquinho ali a quantidade de carboidratos, quantidade de fibra, de proteína, mas é uma oscilação muito pequena. Então eu trouxe para você a quantidade de 100 gramas do feijão carioca cozido, que vai dar cerca ali de 1,5 concha mais ou menos. A gente vai ter nessa quantidade cerca de 76 calorias e 13,6 gramas de carboidratos, 2,6 gramas de fibras e também 5 gramas de proteína. De gordura, realmente, no feijão a gente tem uma quantidade muito inexpressiva. Por essa quantidade de fibras que eu comentei e também um pouco por conta dessa quantidade de proteínas, o feijão ele vai ter uma característica muito interessante de ter um índice glicêmico de moderado a baixo. O que isso significa? Índice glicêmico é a velocidade com que o nosso corpo vai absorver todo o carboidrato e gerar ali a glicose no nosso sangue. Quando a gente absorve esse carboidrato, vai ser na forma de glicose no sangue. Quanto mais alto o índice glicêmico de um alimento, mais rápida é essa absorção, gerando no nosso sangue um pico então de glicose. Por que no emagrecimento a gente vai dar preferência para alimentos de índice glicêmico moderado a baixo? Esse pico de glicose que acontece, ele não é muito desejado para quem tem o objetivo de emagrecer. Por quê? Quando a gente tem um pico de glicose, a gente precisa absorver toda essa energia, Então, a gente precisa tirar a glicose do sangue e colocar para dentro de uma célula para a gente conseguir utilizar toda essa glicose como fonte de energia, Para isso que a gente come. Só que, quando a gente tem esse pico acontecendo de uma forma muito rápida, a gente vai liberar também muita insulina, que é um hormônio responsável por tirar a glicose ali do sangue e colocar então para dentro da nossa célula. Porém, a insulina ela tem um perfil anabólico. O que isso significa? Toda energia que estiver sobrando vai ser armazenada lá no nosso tecido adiposo. A insulina ela vai estimular com que esse processo aconteça. Por isso que a gente ter altas quantidades de insulina no corpo de uma pessoa que tem o objetivo de emagrecer não é um bom negócio. Então a gente precisa sim dar preferência para alimentos como o feijão, por exemplo, que tem esse índice glicêmico de moderado para baixo, que não vai gerar esse pico de glicose e nem de insulina no nosso corpo. Além disso, as fibras elas têm um outro ponto positivo para o emagrecimento. Elas vão ajudar a nos dar saciedade, que é algo muito importante que a gente precisa durante esse processo. Ninguém quer passar fome enquanto está nesse processo de emagrecimento. E a fibra ela ajuda bastante nesse processo de saciedade. Então vai aumentar a tua saciedade, porque ela vai ali ocupar mais espaço realmente no nosso estômago. Além de que, a fibra vai ajudar no funcionamento do nosso intestino, Então a gente vai ter uma regularidade intestinal muito melhor, além de nutrir as nossas bactérias que moram no nosso intestino, que são a microbiota intestinal. Tudo isso em conjunto é essencial para o emagrecimento acontecer. O nosso intestino ele precisa estar saudável, Porque a gente sabe que essas bactérias, elas ditam muita coisa no nosso corpo, inclusive secreção de hormônios, então realmente é muito importante que a gente cuide da nossa microbiota e consuma alimentos que tenham essas fibras que vão promover a saciedade. São pontos essenciais para o processo de emagrecimento.
alimento. Mas, gente, é claro que aqui eu estou falando do feijão. A gente precisa ter um cuidado na hora de preparar esse alimento. Não adianta a gente comer feijão todos os dias, aquele que é cheio de bacon, de costelinha, de linguiça. Aí não é um bom negócio realmente. A gente precisa cuidar com as coisas que a gente acrescenta no preparo do nosso feijão. Não adianta enfiar um monte de óleo na receita, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, equilibrar as coisas que a gente acrescenta. Nada melhor do que a gente fazer um refogadinho de alho, de cebola, colocar um louro para dar um sabor. Vai ser um alimento super completo e super seguro para você consumir no emagrecimento, que vai, inclusive, como eu já te falei, ajudar durante esse processo. Além de que, procure evitar o acréscimo de temperos prontos, aqueles que vêm em quadradinhos, né, aqueles pozinho pronto. Isso vai adicionar bastante sódio na sua preparação, né, junto com bacon, com costelinha. Aí não é legal não. A gente precisa ter esse cuidado, então sempre dê preferência para temperos mais naturais, como eu já tinha comentado com você. E você sabia que o louro, que é essa folha tão especial e que combina tanto com o feijão, ela vai ajudar a combater os gases intestinais? A gente sabe que algumas pessoas acabam sendo mais sensíveis ao consumo do feijão, acabam sentindo um pouquinho mais de gases. E se você acrescenta o louro, que é um tempero natural, que super combina com o feijão, vai trazer esse sabor gostoso, você ainda vai ter esse benefício de melhorar, né, de evitar que os gases intestinais se formem e de você ter esse desconforto. Agora, é claro que as quantidades que você vai consumir do feijão vão ser muito individuais. Cada pessoa vai realmente ter uma necessidade. Se você consome carne na sua rotina, se você não consome, então tudo isso precisa ser levado em conta. Mas independente do seu objetivo, você não precisa deixar de consumir o feijão. Como você pode perceber, ele é um alimento super saudável, né? Um alimento natural, que faz parte da rotina do brasileiro, né? É muito comum que a gente tenha feijão todos os dias no nosso prato. Então não, você não precisa deixar de comer. A gente vai precisar, provavelmente, fazer alguns ajustes, né? Na quantidade, a frequência com que você consome isso, né? Pra gente ter, inclusive, uma variedade. Mas deixar de comer realmente não é necessário. Inclusive, para quem consome fora de casa, né, faz almoço em restaurante, acaba sendo uma opção mais saudável nesses restaurantes, né, buffet por quilo, enfim. Então, a gente precisa fazer esses ajustes, mas realmente evitar de consumir não é necessário. E talvez você esteja se perguntando, Esther, e o arroz com feijão, né, que é tão comum dos brasileiros consumirem, será que dá para comer? Ou é melhor não? Gente, tem um vídeo aqui no nosso canal dedicado somente para essa dupla que é tão amada pelos brasileiros, né? Eu vou deixar para você o link aqui embaixo, então depois que acabar esse vídeo você pode conferir somente sobre o arroz com feijão. Outra combinação que é muito comum de ser feita é de misturar feijão com farinha. Geralmente é a farinha de mandioca, né? Farofa de mandioca, enfim, como você quiser chamar. Realmente, para quem deseja emagrecer, talvez não seja a melhor opção. Por quê? Essa farofa, né, farinha, vai ser rica em carboidratos, vai ter um índice glicêmico mais elevado, então talvez não seja a melhor das opções, porque não tem uma quantidade de fibra significativa também. Agora, uma sopa de feijão já pode ser uma ótima opção para você consumir. Por quê? Claro, vai continuar sendo rica em proteínas, vai te trazer essa saciedade muito legal. Aqui vale aquele mesmo adendo que a gente já comentou. Cuidado nas coisas que você vai acrescentar. Se você fizer uma sopa de feijão cheia de legumes, verduras, né? Colocar ali brócolis, couve-flor, enfim, outros tipos de vegetais, gente, fica super gostoso, traz um sabor muito bom e, claro, fica uma sopa super nutritiva e que vai te dar, sim, uma saciedade muito boa. E se você desejar colocar algum tipo de carne nessa sopa de feijão, procure aquelas carnes com um corte um pouquinho mais magro, né, para não acrescentar tanta gordura também nessa preparação, como é o caso do músculo, por exemplo, fica super saboroso e é uma carne muito legal de a gente colocar numa sopa, como é o caso da sopa de feijão. E para quem deseja ganhar massa muscular, que é um objetivo oposto ao do emagrecimento, o feijão também é um alimento que pode sim ser consumido. Ele é uma forma, inclusive, de a gente aumentar o consumo de proteínas ao longo do dia, que a gente sabe que para quem quer ganhar massa muscular, é muito importante a gente controlar essa quantidade de proteínas ao longo de todo o dia. Então, sim, a gente pode trazer, é uma forma inclusive da gente equilibrar o índice glicêmico das refeições, né, de quem está nesse processo de ganho de massa muscular. Então, claro, a gente vai precisar ajustar quantidades novamente, mas com certeza é um alimento que você pode consumir sem medo. Agora me conta, na sua região, aí onde você mora, qual é o tipo de feijão mais comum de ser consumido? De que forma que você prepara? Você consome todos os dias? Escreve pra mim aqui embaixo, eu sempre tô de olho no que vocês escrevem aqui pra mim. Não deixe também de curtir o vídeo, assim eu sei que eu te ajudo
ajudei, que esse conteúdo, né, foi útil para você de alguma forma. Não esqueça de compartilhar com alguém que também pode ser ajudado com todas essas informações. E eu espero você então nos próximos vídeos. Tchau!